No Quem é Quem de hoje, uma entrevista com um jornalista, colega de profissão e também produtor. Jeff Machado nasceu no sul do estado e com o seu trabalho multimídia vem conquistando o Brasil afora. E ele conta pra gente essa história hoje no programa. Jefferson Machado Costa. Nascido em Araranguá, mais precisamente, né, Jeff? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. Tudo bom, Elaine? É um prazer também estar novamente no programa. Nasceu em Araranguá, mas morou já em várias regiões de Santa Catarina, né, Jeff? Na verdade, eu nasci em Araranguá e depois eu fui morar em Porto Alegre. Morei 5 anos em Porto Alegre, depois eu morei 5 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo e agora, em maio, completou 6 de Florianópolis. Você morou em Balneário Camboriú também? Não cheguei a morar, mas trabalhei bastante em Balneário quando eu cheguei. Recordo. Eu ia semanalmente a Balneário, fazer vitrine de lojas, enfim. Eu ia até Blumenau e vinha descendo Blumenau. Andanças pelo estado. Muita correria, né? Você fez jornalismo já como a primeira opção? E onde que o direito entrou na tua vida? Porque você também cursou alguns períodos do curso de direito. Na verdade, assim, eu comecei direito em Araranguá, minha cidade natal, né? E eu fiz um ano, 2 semestres. Quando deu metade do ano, para finalizar, eu fui para Porto Alegre fazer cursinho para tentar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí não passei e falei, não quero voltar embora. Tranquei a faculdade e fiz mais meio ano de cursinho. Aí não passei na PUC. Aí comecei direito na PUC, eliminei algumas cadeiras. Então esse direito na PUC, ele durou assim até o 6º, 7º semestre. Eu já estava insatisfeito, achava que não tinha nada a ver comigo. As pessoas perguntavam, nossa, mas tu faz direito, tu não é da FAMECOS, que é a Faculdade de Comunicação Social lá, né? Eu falei, não, eu faço direito. Então, assim, não convencia, eu era aluno decoreba. Então, quando tu é aluno decoreba, que tu estuda pra passar e não pra tu saber, tu já começa a ver que tem alguma coisa errada. Você sabia que aquilo não seria o seu futuro? Quando começou os processos, que era só problema e quem é mais esperto e não sei o que e tal, eu comecei a ver que era só problema. E eu não queria trabalhar com problema. Mas, Jeff, o jornalismo não foge muito disso, né? Mas eu não trabalho com jornalismo factual, eu trabalho mais com um segundo caderno. Eu trabalho com cultura, entretenimento, que é mais beleza, tranquilo. Não é que seja mais tranquilo, eu até gosto do factual. Tanto que eu fiz a primeira pós-graduação de cinema documentário do Brasil na Fundação Getúlio Vargas. Só que eu achei que não tinha, que o meu talento natural era para essa parte da imaginação, da criação. Eu sempre fui um cara assim muito ligado a isso desde criança, né? Então, hoje eu me dou ao luxo de ser uma criança, eu sou um adulto criança. Que idade você tem hoje, Jeff? Eu fiz 35 anos. É jovem, tem muita coisa ainda pra viver. Eu não tenho muita neura com essa coisa da idade, sabe? Claro, assim, eu tenho com barriga. Eu acho que barriga é uma coisa que derruba qualquer pessoa. Você não tem barriga não, né? Tá fechada a jaqueta ali, não tem barriga mas não. Eu acho que barriga não é uma coisa legal. O resto tá... Mas qual é o teu lance com barriga? Porque eu acho que na hora da foto, eu faço muito look do dia, tenho os meus clientes que me vestem, eu tenho que fazer look do dia. Eu tô um período sem malhar, então assim, a barriga é uma coisa que não fica legal na hora da foto. Gente, olha a dica, ó, a barriga não funciona, não então, só assim, pras meninas, meninos também. Eu tiro a foto de lado, eu estufo o peito, eu tenho uns truques, né, pra poder fazer uma foto legal. Claro que pra tu ser um bom diretor de campanhas de moda, tu tem que ser um bom modelo, entende? Então tu tem que entender pra tu poder exigir o que tu tá pedindo. Você seguiu carreira de modelo também, né? No começo e agora por último voltei a fazer alguns trabalhos também. Mas eu não tenho aquela neura não, eu tenho uma beleza natural, assim, sabe? Eu sou eu mesmo e tal. Claro que tem muito do meu estilo, eu sou um cara que eu uso muito jeans, camisa xadrez dos meus clientes, roupa de couro, eu acabei me associando muito à roupa de couro. Enfim, e vou continuar com isso no Rio, com a minha mudança pro Rio. Pois é, você está indo embora para o Rio, depois a gente vai contar essa história aí de mudar, voltar para o Rio de Janeiro. Na verdade, você já trabalhou no Rio de Janeiro um tempo, né? Eu morei agora lá. Volta. Eu morei, não chegou a trabalhar? Fiz a faculdade de jornalismo, fiz a pós em cinema, trabalhei inicialmente como gerente de várias lojas, comprador de coleção. Depois trabalhei 1 ano no escritório da Márcia Marbá, né, que é a irmã da Angélica, que ela é agente de vários atores. Eu trabalhei como assessor de imprensa da Grazi Massafera, Juliana Silveira, Dani Valente, enfim, vários atores. E aí trabalhei com assessoria de imprensa de artistas, depois trabalhei como gerente da Mega Models durante 3 meses. Depois eu mudei para São Paulo. Qual é o principal desafio nesse nicho de mercado, Jeff? Eu gosto muito de trabalhar com carreira.
na parte de assessorar um artista, né? Desde quando ele começa aquela explosão, aquele contato com a fama, até o processo de tu estar sempre na mídia, na era da imagem, que mudou tudo. Depois do boom das revistas de celebridades e depois que foi um marco, e depois quando teve o marco das redes sociais, essa história de carreira ela se tornou uma coisa muito delicada, porque tu tem uma superexposição. Quando tem uma superexposição, tu acaba não filtrando, tu tem que ter um profissional que filtra o conteúdo que vai ser exibido. Mas tem que também ter uma certa dose de paciência extra, porque querendo ou não você lida com egos diariamente, não é? Desde criança eu era aquela pessoa que a prima vai escolher o vestido de noiva. Eu era aquela pessoa que ia acompanhar. Então eu sempre lidei com a insegurança feminina, no caso, que é o que mais pega, né? E, enfim, isso desde criança eu era o cara que escolhia quem era o príncipe e quem era a princesa da Branca de Neve. Então eu era o dono do disco, então eu escolhia quem era a princesa, quem era o príncipe, né? Então assim, eu desde criança já fui lidando com isso. Então uma coisa pra mim, eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem dentro de um mundo que não deixa de ser real, né? Que é essa coisa da beleza, da fama, né? Acho que a vida é o colorido da vida e eu sou uma pessoa colorida, graças a Deus, né? Mas você passa por desafios desde a infância, né? A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente vai contar a história, né? Entrar um pouquinho mais na sua vida pessoal para que as pessoas entendam até os desafios que você já passou até hoje, né? A escolha pela opção sexual, como é que foi isso dentro da família, como é que é o seu relacionamento homoafetivo hoje, não é? E os preconceitos, que eu sei que você já viveu muito preconceito aí pela vida fora, inclusive foi um episódio que marcou bastante a alta sociedade de Florianópolis, envolvendo Jurerê, que é um bairro bastante requisitado, nobre aqui de Florianópolis, né? Foi uma ação de homofobia muito forte. O Jeff vai contar essa história pra gente e tantas outras aí, porque esse preconceito ainda existe bastante na sociedade, né, Jeff? Um rápido intervalo e a gente já volta. Meu entrevistado de hoje é Jeff Machado, é jornalista, colega de profissão, como eu já falei no início do programa, é produtor, é colunista também. Você tem coluna em qual revista de Florianópolis hoje? Eu já cheguei a escrever em 8 revistas aqui no Sul. E hoje? Vim diminuindo, algumas fecharam, outras tornaram online. Eu faço Sucesso S.A., faço Glam, faço O Que Santa Catarina. Ainda faz algumas, faço então? VIP Magazine, até o ano passado fazia o Jornal Notícias do Dia, coluna de moda mensal. É correria, né? E produzo muito conteúdo para as redes sociais. Eu administro algumas páginas dos meus clientes, né? E você também faz trabalho voluntário, não é? Me conta um pouquinho sobre o voluntariado. Olha, o trabalho de voluntário, ele começou com o Rotary. Eu fui convidado para fazer a campanha End Polio Now, Santa Catarina. Criei a campanha em Santa Catarina, né? Junto com a direção do Rotary. Executei, chamei personalidades para poder emprestarem a sua imagem para a causa. E aí continuei no Rotary, daí fui convidado para a Igreja Católica de Jurerê Internacional. Como é que é ser voluntário na Igreja Católica, Jeff? Eu acho assim, ó, que com a entrada do novo Papa, muitas coisas mudaram, né? Tu vê assim, eu tenho fotos de 2, 3 eventos que eu e o Paulo, meu namorado, a gente aparece ao lado de várias pessoas, tirando foto, as pessoas tirando foto com a gente, e eu, o garoto propaganda, com a camiseta da igreja e tal, promovendo. Então, assim, eu acho que o trabalho voluntário eu fui escolhido, eu não escolhi, porque assim, se eu fosse pensar, eu sou um cara autônomo, eu trabalho, eu tenho um ritmo de vida muito corrido, eu não teria como ter o meu tempo disponível, porque eu preciso garantir minha geladeira cheia, minhas contas pagas, né? Resumindo a isso. E esse é o grande desafio do voluntariado, né? Quem tem trabalho voluntário, e eu posso falar de cadeira, né? Falando popularmente, eu faço trabalho voluntário desde 99. Então é uma coisa que realmente tem que ter dedicação, você tem que gostar daquilo que faz, né, Jeff? E o retorno ele vem através de várias maneiras, menos o financeiro. Então, eu na verdade, o que eu fiz? Eu não faço um trabalho que vai na contramão do que eu já faço. Você faz uma coisa Eu preciso de unida. conteúdo para as minhas colunas, eu alimento as redes sociais dos meus clientes e eu tenho que sair para alguns eventos. Eu embuti, entende?
Isso na minha rotina. Claro, assim, que eu não posso ser de muitas instituições. Então, claro, primeiro eu continuo sendo do Rotary, de Jurerê Internacional. Depois, a igreja eu não sou mais, não faço mais parte. Mas daí veio a AMUC, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, e me convidaram para ser o embaixador da causa. Então, assim, foi um trabalho que eles já tinham me pedido desde a época do Outubro Rosa, que eu fiz o Vidal Fashion Day na Rua Vidal Ramos. Então, eu fiz os desfiles de moda e terminei o evento com o desfile do Outubro Rosa, com as senhoras que venceram o câncer e tal. Então, esse ano, aí a gente fez uma ação muito linda, que foi a campanha Vida é Mais que Imagem, na qual elas rasparam meus cabelos e deram... Eu vi fotos. E deu início a uma campanha que mostra que a imagem é importante, mas a vida, a saúde é muito mais. E que aquele período em que o paciente está enfrentando o câncer é um período de passagem, vai passar. Ele precisa estar consciente de que a doença está ali e que a aparência dele não significa nada, né, perto do que ele vai enfrentar, e que as pessoas têm que ter consciência de que o Brasil precisa ter muito mais incentivo a isso. Então, assim, o que eu fiz? Quando me convidaram, eu usei da minha imagem, raspar os meus cabelos, que outras pessoas já rasparam, não é uma coisa nova, mas assim, deu um choque, porque como eu faço o look do dia quase diariamente, eu tô em eventos, tô num monte de situação, as pessoas perguntavam, tu tá com câncer? Tu tá com alguma doença? Tu tá... E toda vez que eu respondia, eu estava fazendo a propaganda para o meu cliente. Eu não tenho nenhum problema de alguém pensar alguma coisa, mas porque eu não estava com câncer nem com outra doença, né? Deixa eu voltar um pouquinho para falar a questão de preconceito, porque eu acho que já cabe bem até aqui. Você falou ali do trabalho voluntário com a Igreja Católica e citou o Paulo. Paulo é seu noivo, seu companheiro. Inclusive, eu já entrevistei o Paulo Cogo aqui no Quem é Quem. Ele é psicólogo, especialista em várias áreas, uma delas é em relações homoafetivas. Psicologia afirmativa, que também fala dessa questão do homossexual assumir a sua situação sexual, né, a sua condição sexual. E um tempo atrás era quase que impossível de a gente imaginar uma instituição como a Igreja Católica, por exemplo, e aqui não é preconceito nenhum, é questão de realmente ideologia, de relatar os fatos, da igreja aceitar uma união homoafetiva, não é? E agora a gente vê aos poucos isso acontecendo. Seria o fim do preconceito ou um caminho para que isso aconteça, Jeff? O que você sentiu estando dentro dessa instituição? Eu, na verdade, assim, eu vou te dizer uma coisa, existem sociedades e sociedades. E existem pessoas que fazem a linha falso friendly. O falso friendly, ele faz que tolera, mas no fundo ele é um homofóbico e ele não se posiciona. Ele é contra, mas por ele ver que não está na moda, né? Ele vê que é feio ser homofóbico, que é ultrapassado a pessoa ter esses conceitos antigos, ele não se coloca firme no posicionamento dele. Diferente de outros grupos religiosos até, que estão aí no governo para atrapalhar a nossa vida e os nossos direitos. Então assim, ó, quando o Paulo, a gente começou a namorar e depois ele conheceu o meu trabalho, ele quis ser meu cliente de assessoria de imprensa e eu comecei a desenvolver um trabalho de assessoria de imprensa LGBT. Hoje o Paulo ele escreve na revista lá do A de Curitiba, que é a maior do segmento, ele escreve na revista Memória LGBT, na Sucesso S.A. Saúde e assim vai. O Paulo hoje está escrevendo em mais revistas do que eu, né? E eu tenho que fazer as redes sociais dele, então eu pesquiso homofobia não, Rio Sem Homofobia, Jean Willis, eu pesquiso todas as redes sociais e sites do movimento LGBT. E aí a minha cabeça abriu eu vi que eu também tinha um pouco de homofobia internalizada, né? De ver situações que vão fora da minha realidade. Então, hoje, eu não condeno quem é o homofóbico, ignorante, que não aceita. Eu só acho que a atitude de tu fazer a pessoa ter certeza de que tu tá diminuindo ela, isso já não é homofobia, é maldade. Por exemplo, na época da novela do Félix e do Nico, eu entrei num restaurante na Serra Gaúcha com o Paulo, ele tinha ido dar aula na pós-graduação lá em Bento Gonçalves, e quando eu entrei no restaurante, teve um senhor, uma mesa cheia de gente, falou, chegou o Félix, kkkkkkkk. Eu me senti mal. Eu não consegui ser forte.
Então, assim, a homofobia é uma coisa que dói muito. Isso que eu sou um jornalista, sou uma pessoa esclarecida, sou assumido, coloquei a cara pra bater, sim, e isso me doeu. Eu não consegui ficar no restaurante. Então, tu imagina pessoas num nível intelectual menor que o meu, pessoas de um nível financeiro menor que o meu, como essas pessoas acabam se matando, mesmo no Brasil de hoje, com tantas campanhas falando de homofobia e tentando conscientizar a população, mesmo neste nível em que estamos, em que a sociedade discute, entre aspas, não, pelo tu menos, tem amigos que falam, é coisa da tua cabeça. É coisa da tua cabeça. E aí tu passa por recalcado, entende? Então, assim, eu acho assim, ó, que eu prefiro ser aquele cara que lutou por uma causa do que ser o cara do armário. Eu não sou o cara do armário, entende? Eu prefiro ser o Tiradentes, a minha história, do que ser o cara que Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e deixou uma bichinha, uma condição pior que a minha, ser humilhada. Não, eu desço do carro, eu me posiciono, né? Assim, teve muitas coisas, Elaine, que eu mudei a minha maneira de ser, sabe? Mas em relação à luta pelo que eu sou, eu não tenho como. As pessoas esperam que eu seja. Então, assim, eu e o Paulo, nós estamos de mudança para o Rio de Janeiro para que a gente possa botar a escola de samba na avenida. Eu vou abrir a minha assessoria de imprensa voltada para o público LGBT. O Paulo vai abrir o consultório dele junto e eu vou continuar trabalhando, porque a moda, ela aceita muito mais que outros segmentos, né? Florianópolis é conservadora? A capital do estado de Santa Catarina é conservadora? O fato de você e o Paulo estarem indo embora para o Rio de Janeiro é por causa dessa situação de homofobia? É por causa do preconceito? Sim, é por causa do preconceito. Então, Florianópolis não é, assim, uma cidade tão democrática? É que, eu vou te dizer que existem nichos. Tem lugares que são totalmente friendly, tem lugares que não são. E eu convivo em todos. Mas é tão sério ao ponto de incomodar vocês? Nos lugares que não são, é muito sério. É muito sério. É muita falsidade e assim vai. Né? Então, eu tô noutra fase, eu já superei isso, entende? Eu acho que eu preciso, como ferramenta, eu preciso ser mais aproveitado para mim mesmo e para a sociedade, né? Eu não vou cortar laços, eu continuo em Florianópolis, continuo em Porto Alegre, mas eu preciso estar num lugar até mesmo para contribuir com a sociedade daqui, né? E aqui eu não consigo mais desenvolver as minhas ideias, me posicionar. Por exemplo, no caso do que eu sofri em Jurerê Internacional, a minha denúncia, o boletim de ocorrência na delegacia, ele desapareceu. Né? Então, assim, é bem complicado. Então, assim, eu não ia mexer nisso, porque quando eu mexi nisso, que eu pedi ajuda das pessoas, que eu tive que pagar a multa da Casa de Jurerê, sair e tal, foi uma situação que me abalou profissionalmente e me doeu no meu bolso. Eu tive que sair de Florianópolis, que era o mercado que eu trabalhava em Santa Catarina, para morar em Porto Alegre com o Paulo 6 meses. Rapidamente, só antes de eu ir para o intervalo, me conta qual foi o caso de Jurerê, resumidamente. A casa nos fundos da minha foi vendida e o casal, enquanto não me tirou da casa, eles não descansaram. Por você ter uma relação homoafetiva? É isso. E eles não gostavam dos cães e disseram que não poderia ter cães de grande porte em Jurerê Internacional. Disseram que a minha casa era um barracão de escola de samba, porque realmente eu sou um artista. Minha casa tem manequim, tem puffs de couro, tem tapete, é uma casa totalmente colorida. Então não é aquela casa de móveis. Você acha que essa implicância é única e exclusivamente por você ser Sim, eu não dou festas. Foi alguma festa na minha casa? Nunca. Ninguém foi, eu não dou festas. Eu sou um cara discreto. O Paulo traz uma pilha de livro para ler, provas para corrigir final de semana. Era justamente de tu ver dois homens, sem ser os homens caricatos, dois homens numa casa, bonitos, elegantes, com cachorros lindos, escovados, entende? É isso, aquele casal mal resolvido é muito forte para eles, ver um casal de homem com homem felizes. Bom, então uma relação homoafetiva incomoda ainda a sociedade. A gente vai para um rápido intervalo comercial. O Jeff Machado continua contando essa história, falando um pouco mais sobre essa questão de preconceito ainda nos dias de hoje, onde falamos tanto, não é, que a sociedade tem que ser mais aberta. É um instante só, a gente já volta. Meu entrevistado de hoje, o jornalista e produtor Jeff Machado. Jeff, a gente já falou um pouco sobre o seu trabalho aqui em Santa Catarina, já falamos um pouco da sua trajetória de vida, trajetória profissional também, e agora você vai para o Rio de Janeiro. Renovar ares, pretende voltar depois para Florianópolis? Como é que você vê a sua vida daqui a alguns anos? É que hoje a gente tem um gasto muito alto de passagem aérea, né, do Paulo, quando ele vem de carro, de locomoção dele, ele passa só o final de semana aqui. Para mim fica difícil ir a Porto Alegre por causa dos cães, que eu tenho que levar os cães
de uma maneira correta. Quantos cachorros você tem? Eu tenho 5 cães. Eu tenho a Bebel Gilberto, que é uma São Bernardo, o João Gilberto, a Nara Leão, que é um casal de Chow-Chow, Tom Jobim é um setter, e a Miúcha, que é uma mini Lulu da Pomerânia. 5 filhos, Eles são os praticamente. Little Dog Stars. Tem patrocinadores de ração e tu não faz ideia. Então, estou bem felizes com eles. Eles se pagam os custos deles, graças a Deus. E aí, indo para o Rio de Janeiro, Paulo também vai, escrevendo várias revistas. É um projeto de vida, né? O Paulo vai abrir o consultório lá, como ele tem um consultório em Porto Alegre, a gente vai migrar tudo para lá aos poucos, né? Era sobre isso que eu queria entrar um pouquinho agora, sobre esse atendimento, esse trabalho diferenciado que vocês pretendem fazer. O Paulo, na área da psicologia afirmativa, não é? E você... Com consultório. E com consultório, porque ele é psicólogo, é especialista na área, e você com assessoria de imprensa. Voltada a esse público. É um nicho de mercado crescente no Brasil? É um nicho do mercado crescente no Brasil. E o Paulo, ele participa de vários eventos no segmento e eu preciso estar junto com ele sempre. Então eu vou fazer desse limão, uma limonada. Eu vou começar a ganhar dinheiro com isso, porque eu não estou defendendo um produto em que não tem nada a ver comigo. Eu estou defendendo um produto que faz parte da minha alma, faz parte da minha vida, da minha trajetória. Então, mais do que ninguém, eu vou ser um profissional que está ali, assim, atuante, né? E vou estar emprestando meu nome a uma causa. Então, assim, a gente vai inaugurar uma fase muito feliz da nossa vida, porque, assim, ó, eu sempre quis trabalhar e morar próximo da pessoa que eu gosto, e hoje a gente mora à distância. Então, o meu projeto de vida, ele consegue reunir a parte do Paulo, consegue reunir a minha parte de assessoria de imprensa, de produção e mais. Na recepção desse espaço que a gente vai ter, eu vou colocar peças à venda de decoração usadas em vitrine, vai reunir cenário. Vários nichos. Então vai ser um espaço muito moderno, muito com cara de Europa, né, de Londres. Por que o Rio de Janeiro? Porque eu já morei lá, trabalhei com artistas. Meus colegas de faculdade, quando eu fui transferido de Direito para a Faculdade de Jornalismo no Rio, eu fiz aula no 2º, no 4º, no 5º de manhã, de tarde à noite. Então, hoje, essa minha rede de relacionamentos, eles estão em vários programas de televisão, em sites, enfim, em veículos de comunicação. Isso vai me dar um suporte para chegar. E quando eu ativei essa rede em dezembro, que eu tomei a decisão de voltar, porque eu voltei para Porto Alegre, para Florianópolis em outubro, e eu vi que não. Quando deu dezembro, eu falei, não é mais. Já deu tempo que tinha que passar. Adoro Florianópolis, tenho muitas amizades, né? E eu acredito que hoje, assim, de onde você é? Eu não consigo dizer mais que eu sou de Araranguá. Faz muito tempo que eu sou de Araranguá. Não tem mais pessoas que vão contar a minha história, que gostam de mim, clientes e tal. Tem em Florianópolis e nas grandes cidades como Criciúma, como Rio do Sul, como Blumenau, como Itajaí, como Balneário Camboriú, enfim. E aí, no Rio de Janeiro, eu posso ativar essa rede, tanto de artistas como jornalistas, formadores de opinião, colegas de faculdade e a alta sociedade. Incrementar um pouco a carreira. Eu trabalhei gerente de várias lojas, então conheço um monte de gente. E assim, antes, quando eu morei no Rio, eu morava em Ipanema, depois morei no Leblon. E eu achava, assim, cafonérrima a Barra da Tijuca. Tinha aquele pensamento de pessoa da Zona Sul, carioca e tal, porque a Barra da Tijuca é o novo rico. Hoje, já a Barra da Tijuca já mudou. Então, assim, ela já tem uma estrutura totalmente diferente. Tem muita gente da Zona Sul indo morar na Barra da Tijuca. Que vai facilitar. Muita gente do Sul morando também. Fala pra mim uma coisa. Essa questão da grande mídia, em filmes e novelas, minisséries, abordar as relações homoafetivas, ajuda ou atrapalha? Para quem vive uma relação homoafetiva como você e o Paulo, e quando a mídia aborda da maneira como a gente tem visto nos últimos meses na grande mídia, isso ajuda ou atrapalha? É uma discussão muito grande, mas resumindo para ti tudo, eu prefiro que fale, mesmo que fale errado, do que não fale. Você acha que isso desperta, pelo menos, a curiosidade das pessoas aprender um pouco sobre isso? As pessoas vão emitindo opinião. A partir do momento que elas vão emitindo opinião, mesmo que seja errada, alguém vai contrariando e ela vai ouvindo. Então, e tu entra num processo de evolução sobre um determinado assunto. Se tu faz que não existe e não fala nada, é um tabu, são degraus muito abaixo da escada. Então, assim, claro que existem formas que é exibido que são formas erradas, mas tu vai fazer o quê? Entende? Assim, eu mesmo, quando eu vou produzir conteúdo, eu vejo assim que tem toda essa parte de sexualidade, então diferencia cabeça, coração e diferencia o órgão sexual. Então nossa, daí tu vê assim que essa questão de gênero é um leque muito grande. Então, o que me fez me posicionar é nunca julgar as pessoas. Você tem que chamar ela de acordo com como ela quer que chame, né?
Verdade. Para finalizar o programa, os minutos finais, defina para mim quem é Jeff Machado hoje. Olha, eu, graças a Deus, eu mudo da água para o vinho. Então, se eu te der uma resposta hoje, amanhã ela não é a mesma. Graças a Deus, eu sou uma pessoa flexível para mudar meu estilo de vida e, de repente, mudar os meus sonhos e seguir um novo caminho. Eu acho que essa flexibilidade de ser uma pessoa acessível para diferentes tipos de pessoas e culturas e opiniões é o que me faz uma pessoa especial. Te faz feliz? Você é feliz hoje plenamente? Eu acho que eu passei por uma fase muito difícil, mas agora o sol voltou a aparecer, graças a Deus. E eu vou morar num lugar que eu sempre gostei e eu fui mais feliz, que foi o Rio de Janeiro. Que bom. Você fica em Florianópolis até quando? Até final de julho. E julho parte para o Rio de Janeiro. É isso, depois da Copa. Espero que nos vejamos até lá, né? Espero que você venha nos visitar quando for para o Rio de Janeiro, porque eu já me convidei para visitá-lo lá no Rio, né? Eu disse, agora eu tenho um amigo no Rio de Janeiro para visitar. Jeff, obrigada pela entrevista, boa sorte para você, né? Muita luz no teu caminho, que tudo que é seu por direito vem ao seu encontro. Obrigado, Elaine. Muito obrigada pela entrevista e obrigada a você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem. Bom final de semana e até lá.